Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais uma semana, hoje é dia 14 de setembro, e hoje nós vamos realizar a nossa aula de número 7 de língua portuguesa. O tema da nossa aula, a professora vai compartilhar com vocês uma reportagem que fala sobre o texto o qual nós vamos trabalhar hoje na nossa aula de língua portuguesa. Então, esse é um assunto que foi bastante comentado nos últimos meses e que preocupou bastante os agricultores, uma nuvem de gafanhotos que invadiu a Argentina e ameaçava também se deslocar para o sul do nosso território. Então, a gente vai ver uma reportagem para acompanhar um pouquinho sobre essa nuvem de gafanhotos e depois a professora compartilha a aula com vocês. Terra da família do Philip Killing, porque lá está Aristóteles Júnior, o nosso tchê, que vem acompanhando aquela nuvem de gafanhotos. Gente, a nuvem não, as nuvens, né? Mas esta mais recente, ela chegou a se aproximar mais do Brasil. Eu tomei conhecimento, tchê, que ela está em direção agora ao Uruguai. O que representa isso? As nossas autoridades continuam em estado de alerta aí nos estados que fazem fronteira, né, com a Argentina, Uruguai principalmente, Paraguai. Como que está a nossa situação, o nosso estado de alerta? Há um risco dessa nuvem de gafanhotos, de fato, chegar aqui ao Brasil via Rio Grande do Sul, tchê? Muito bom dia. Oi, Joel, bom dia a todos que estão conosco aqui no Bora Brasil. O estado de alerta continua em nível máximo e existe sim a possibilidade da nuvem de gafanhotos chegar aqui ao Rio Grande do Sul, mas as informações que chegaram ontem através do governo da Argentina são bem positivas. Essa nuvem ela está a cerca de 100 quilômetros da fronteira aqui com o Brasil, pela cidade de Barra do Quaraí, que fica aqui no Rio Grande do Sul, mas a trajetória de deslocamento dela nesse momento é em direção ao Uruguai e existe a tendência de que ela chegue ao nosso outro país vizinho já nos próximos dias, sem passar aqui pelo Brasil. O Rio Grande do Sul segue se preparando aí para combater os gafanhotos caso eles cheguem por aqui e inclusive o Ministério da Agricultura liberou R$600 mil para o combate a essa praga, um recurso que seria suficiente para a aplicação de antipragas por 21 dias, de acordo com o governo do estado do Rio Grande do Sul. A estimativa é de que essa nuvem de gafanhotos que está mais próxima daqui tenha cerca de 5 milhões de insetos, isso sem contar os que já morreram em virtude da chuva e do frio. Um outro indicador animador é de que a chuva vai voltar para o Rio Grande do Sul já amanhã. Na sexta-feira à noite vai chover aqui no estado gaúcho e essa chuva deve manter os gafanhotos bem longe daqui, graças a Deus. Essa chuva também vai ser de uma intensidade mais moderada, então não deve causar aqueles problemas todos que nós tivemos aqui nas últimas semanas por causa dos ciclones. Então as informações por aqui em relação a isso são bem positivas. Que bicho ranzinza esse, hein? Ele não arreda o pé mesmo. Eu não sei em qual país, tchê, foi identificada uma nuvem. Isso antes de ontem. Não sei se foi no Egito. Aí viram ali no radar meteorológico que não havia formação chuvosa. Falou, puxa vida, que nuvem é essa? Quando foram checar, sabe do que era a nuvem, Thaís? De formigas. Há uma nuvem de formigas em um outro país. Não sei se você tomou conhecimento disso, tchê. Você sabe em qual país essa nuvem foi identificada, detectada, Aristóteles? Ô Joel, eu li sobre isso sim, mas se não me falha a memória era no norte da África, não tenho certeza qual é o país exatamente. Inglaterra. Mas de fato é a revolução dos bichos, né? Inglaterra. Aquele livro do George Orwell que a gente lia na escola está se tornando realidade. É verdade, vamos torcer para que os inseticidas funcionem muito bem para eliminar essas pragas todas. O Marcão acabou de me falar aqui, essa nuvem de formigas foi identificada lá na Inglaterra. Ô tia, aquele abraço para você, tá querido? Olha ali que legal.
legal, a nossa Porto Alegre ao fundo. Dia propício para um churrasco. Quinta-feira, já vai se preparando para o final de semana. Amanhã, então, nem se fala. Valeu, tia, bom trabalho. Até amanhã. Então, pessoal, vocês puderam ver um pouquinho da reportagem que mostrou essa nuvem de gafanhotos que ameaça invadir os países ali da América do Sul. E naquele momento, a previsão de chuva e frio foi bastante importante para impedir o avanço delas para o Rio Grande do Sul, para o território brasileiro. A professora tem aqui também outras reportagens que mostram um pouquinho sobre o que essa praga acontece quando ela se aproxima. Veja só o que aconteceu com alguns países atingidos pela praga, gente. Suroeste de esta colonia. Uma coisa é louco. Nuvens de gafanhotos, como a que ameaçou o sul do Brasil, causam estragos em lavouras em todo o mundo, especialmente na África e na Ásia. Elas devoram em um dia comida para 350 mil pessoas, gente. Uma nuvem. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, monitora de perto registro de enxames desse inseto desde o fim dos anos 1990. Esta foto de 2004 mostra os gafanhotos sob as pirâmides do Egito. Causou surpresa à época o fato de a nuvem atingir o Cairo, uma cidade de 15 milhões de habitantes. O problema não é de hoje e tem registro até em textos religiosos. Segundo a Bíblia, para convencer o faraó a libertar os hebreus que viviam como servos, Deus lançou 10 pragas sobre o antigo Egito. A oitava era a nuvem de gafanhotos. Nos últimos anos, o problema tem crescido. O gafanhoto prefere ambientes mais quentes e secos. Em janeiro, grandes enxames se espalharam pelo Quênia, Somália e Etiópia, o que aumentou os riscos de fome para a população local. We recognize that the pest invasion and potential to spread rapidly to other counties pose unprecedented threat to food security and livelihoods in the country. 1 quilômetro quadrado de nuvem de gafanhotos possui aproximadamente 40 milhões de insetos, que podem devorar em apenas um dia alimentos para 350 mil pessoas. A estimativa é do engenheiro agrônomo argentino Héctor Medina, em entrevista à agência Reuters. A FAO classificou a situação de a pior em 25 anos nesta região da África. Técnicos foram enviados para orientar o combate à praga. What we expect at the end of this initiative is that we prevent the desert locusts from going into a second and third generation. They are laying their eggs before they go into the next cycle of hopping and flying. We want to make sure that we put them under control. Existem 8.000 espécies de gafanhotos no mundo. Uma delas é a Schistocerca cancellata, uma das que formam nuvens. É esta que apareceu na fronteira com a Argentina e provocou um enxame de vídeos nas redes sociais. Pero de lejísimo se ve. Mira. Mira, 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 mira. Acá estoy abajo yo de la costa. Impresionante. Deu para vocês verem, pessoal,
um pouquinho, né, terem noção do tamanho, da complexidade do problema que essas nuvens de gafanhotos causam à agricultura. Então, na aula de hoje, a professora disponibilizou uma notícia para vocês que foi publicada, né, num jornal, Folha Vitória, no dia 25 de junho, quando essa nuvem de gafanhotos começou a preocupar os produtores agrícolas na região sul do Brasil. Essa nuvem, ela contava com aproximadamente 40 milhões de gafanhotos e eles se deslocam num trajeto de cerca de 150 quilômetros por dia. Então, a infestação, gente, desses insetos acaba com a produção de alimentos na região por onde ele passa. E aí, a gente pode ter certeza que isso causa transtornos como a fome, a falta de alimentos. Então, desde então, esse trajeto, o trajeto desses insetos, ele vem sido monitorado pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As medidas têm sido planejadas para uma eventual infestação no Brasil. De acordo com as previsões, caso a nuvem se direcione para o Brasil, pode trazer prejuízos para os produtores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Naquela quarta-feira, que era no dia 24 de junho, porque essa notícia foi publicada no dia 25 de junho, a nuvem direcionou-se para a região do Uruguai. A expectativa é que a frente fria, que era naquela época, né, naquele momento esperada para o sul, evitasse que os gafanhotos chegassem ao país e realmente evitou, porque até o presente momento essa nuvem não avançou para o nosso território. E aí vocês têm aqui algumas curiosidades sobre a nuvem de gafanhotos que a professora também disponibilizou para vocês. Tá? Essa espécie de gafanhotos é muito comum na América do Sul e tem duas fases de vida. Uma delas é a fase de ninfa, que é a forma imatura pela qual alguns insetos passam antes de sofrer a metamorfose e alcançar a fase adulta. É nessa fase que há uma agregação desses animais e quando ocorre uma alteração no clima, né, favorece a aceleração na taxa de reprodução desses insetos. A nuvem, gente, de insetos, ela não se prolifera, ela não avança para locais onde o clima é frio, tá? E onde existe chuva. Isso faz com que eles se espalhem. Né? Do que é que eles se alimentam? O local onde tem maior disponibilidade de alimentos, como aquelas grandes propriedades monocultoras, plantações agrícolas, são mais sujeitos aos ataques dessas pragas. Isso porque nesses locais, além da abundância de alimentos em um mesmo lugar, também não existem barreiras naturais como as árvores de uma floresta. Então, forma um campo aberto e isso é favorável para o deslocamento dessas nuvens de insetos, que são nuvens, né, que fazem um estrago enorme na plantação e eles avançam, né, e torna difícil combatê-las. Qual é a maneira de combater essas nuvens? É usar inseticidas naturais e para matar esses gafanhotos. A prevenção, né? A chuva e a frente fria é uma maneira, né? É um fator natural, mas que impede o avanço dessas nuvens.
E o equilíbrio ecológico, eles são importantes, os gafanhotos, por transformar a matéria em energia. Então, na cadeia alimentar, os gafanhotos são responsáveis porque eles retiram a energia dos vegetais e depois, quando eles servem de alimentos para outros animais, como sapos, lagartos, eles transferem a energia dos vegetais para esses animais. Então, ele também tem um importante papel na cadeia alimentar. Porém, quando assim, né, em nuvens massivas, ele pode causar grandes prejuízos para a lavoura. Então, depois vocês podem até, gente, pesquisar aqui no YouTube a nuvem de gafanhotos, né? Qual foi o paradeiro dela hoje no mês de setembro, né? Onde ela se encontra. Se vocês depois digitarem essa informação no YouTube, vocês vão saber o paradeiro dessa nuvem, tá? Aqui vocês podem acompanhar o trajeto dela, ok? E aí, a professora disponibilizou algumas questões para vocês que vocês respondam as perguntas sobre o texto e também, né, servem de apoio esses vídeos que a professora acabou de disponibilizar para vocês, né? Vocês viram o tamanho, né, da proporção do estrago que ela causa, né, essa nuvem de gafanhotos numa lavoura. Então, vocês vão responder as perguntas. Número 1. Qual a finalidade da notícia? Divulgar o avanço de uma nuvem de gafanhotos, insetos transmissores de doenças que podem infectar um grande número de pessoas por onde passa, ou divulgar o avanço de uma nuvem de gafanhotos que pode destruir a agricultura da região por onde passa. Vocês vão marcar qual dessas duas alternativas correspondem à finalidade da notícia. Número 2. Caso a nuvem de gafanhotos se direcione para o Brasil, quais estados brasileiros sofreriam maiores prejuízos? Quais estados do nosso território sofreriam maiores prejuízos? Número 3. Associe letra A. Fatores que impedem o avanço da nuvem de gafanhotos. Quais são esses fatores? Chuva e frio ou mudanças climáticas por origem humana? E letra B. Fatores que favorecem a formação e o aumento da nuvem de gafanhotos. Aí vocês vão marcar se é a chuva e o frio ou se as mudanças climáticas por origem humana. Aquelas pessoas que realizam material impresso, pessoal, vocês podem marcar a letra no espaço dos parênteses, entre os parênteses. Por exemplo, fatores que impedem o avanço da nuvem de gafanhotos, corresponde à letra A. Então, se vocês identificarem que é a chuva e o frio, vocês vão marcar letra A. Ou se vocês identificarem que são as mudanças climáticas por origem humana, aí vocês marquem letra A nesse fator. E B no fator que favorece a formação e o aumento da nuvem de gafanhotos. Pergunta de número 4. Quais locais são mais sujeitos aos ataques dos gafanhotos? Florestas formadas por árvores de grande porte que facilitam a aglomeração dos gafanhotos em suas copas e possuem folhas em abundância para alimentá-los, ou grandes monoculturas. O que é uma grande monocultura? É uma propriedade, né, cuja prática consiste no plantio de um único produto, no cultivo e na plantação de um único produto. Então, aquele produto é plantado em grande escala. Então, locais em que há abundância de alimentos em um mesmo lugar e não existem barreiras como as árvores de uma floresta, formando um campo aberto e favorecendo assim o deslocamento das nuvens de insetos. Número 5. Qual é a forma de combater a nuvem de gafanhotos?
uso de inseticidas convencionais ou naturais, uso de explosivos que consistem na dispersão e destruição da nuvem de gafanhotos. Todas essas informações podem ser localizadas no texto, tá? Depois, número 5, número 5 a professora já disse. Questão número 6. Assinale a alternativa correta. Então, qual é a alternativa correta em relação à notícia e o texto que você acabou de ouvir e ler? Os gafanhotos são nocivos e responsáveis por causar o desequilíbrio da cadeia alimentar de uma região, portanto, não representam nenhuma importância ecológica, nenhuma importância para o meio ambiente. Ou se os gafanhotos apresentam grande importância ecológica, uma vez que são animais herbívoros, retiram a energia dos vegetais durante o seu consumo e alimentam outras espécies como sapos e lagartos. Identifiquem a resposta correta e marquem qual é. 7. A palavra gafanhoto é o nome de uma espécie de insetos. E nós estudamos o nome das coisas, dos seres, na aula passada. Então, sendo assim, a palavra gafanhoto pertence à classe dos adjetivos ou dos substantivos. Número 8, separe as sílabas da palavra gafanhoto no espaço abaixo. Então, você vai fazer a separação silábica, a separação das sílabas que formam essa palavra. E é isso, pessoal. Então, essa é a aula de hoje, tá? É uma leitura e uma compreensão de um texto. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem chamar a professora no WhatsApp. Não deixem de ler o texto que a professora compartilhou com vocês. E amanhã a professora volta para compartilhar com vocês a nossa aula de matemática. Tenha uma boa noite e que Deus abençoe muito vocês.